Olá, Ricardo Cusiol, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Vou continuar o vídeo da semana, o último vídeo que eu soltei aqui para você, onde a gente começou falando de poliésteres, né, atendendo a solicitação dos ouvintes aqui, dos assinantes do canal, tá? Mas antes de entrar na parte de processamento dos poliésteres, do PET, do PBT, eu quero te lembrar do super desafio do plástico. Clica no link que está aqui na descrição do vídeo para você conhecer, participar, acumular pontos e concorrer a prêmios incríveis, tá? Então vai lá, assiste o vídeo aqui, conheça o regulamento para você poder participar. É muito importante que você esteja cadastrado na minha lista VIP para poder participar. Então vai lá e conhece como você pode fazer para se cadastrar, para acumular pontos e concorrer a esses prêmios incríveis. Também estão abertas inscrições para os cursos online, né? O programa Otimiza a Injeção de Plásticos, o curso expresso de introdução aos polímeros. Escolhe aquele curso que vai ser mais interessante para você, tá? E aqui estão os links para você poder se inscrever e adquirir a sua vaga também nesses programas, tá certo? Vai lá na descrição do vídeo que você pode navegar à vontade, tá? Bom, esse material de hoje também existe em PDF, que você pode baixar se cadastrando na minha lista VIP também, tá? Já vai acumular pontos e participar do Super Desafio do Plástico e aprofundar o seu conhecimento a respeito do processamento de poliésteres. Também tem o link aqui na descrição do vídeo para você baixar o PDF sobre processamento de poliésteres, tá certo? Então, vai lá, clica nesse link para baixar o PDF, deixa seu e-mail na página que vai se abrir e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Entra na mensagem, clica no link que está lá dentro para efetivar o seu cadastro, um passo muito importante, tá? Para garantir a sua privacidade e segurança das informações, tá? E clicando no link, você vai ser direcionado imediatamente para a página de download. Se você já está cadastrado na minha lista, basta seguir o mesmo procedimento. Clica no link ou no botão que está embaixo da janelinha que você está assistindo, deixa seu e-mail novamente para saber que é o assunto do seu interesse e você vai ser direcionado para a página de download. Lembra de dar uma olhada na sua caixa de spam se o meu e-mail para você demorar um pouco mais de 1 ou 2 minutos para chegar. Eu tomo uma série de medidas para isso não acontecer, mas um outro caso pode passar. Legal? Muito bem, falando então hoje sobre processamento dos poliésteres, do PET e do PBT. Tá? São materiais muito interessantes, você já viu as principais propriedades, já viu as aplicações desse material, e hoje eu vou dar foco no processamento por injeção desses materiais em peças de engenharia. Tá? Num vídeo futuro, num momento futuro, eu posso gravar um vídeo a respeito do processamento por sopro para fabricação de garrafas, embalagens em PET. Mas hoje eu quero falar com você a respeito do processamento por injeção de PET e de PBT. Tá? Então, tá aqui o conteúdo na tela, você pode baixar esse PDF. Tá? E eu quero começar com um dos passos mais importantes quando a gente fala de processamento de poliésteres, que é a secagem. Esses materiais eles absorvem muito pouca umidade, porém o pouco que eles absorvem durante o processo no estado fundido interfere muito na performance desses materiais. Então é muito importante, é um passo fundamental, imprescindível para o sucesso da moldagem desses materiais, a secagem. Então vamos conversar um pouco a respeito disso. Por que você precisa então secar poliésteres? E aqui tem um detalhe muito interessante. Tá? E é um detalhe que é, inclusive, um problema para quem molda poliésteres. Porque durante o processo você praticamente não tem sintomas. Se o material estiver úmido e você estiver injetando esses materiais, praticamente não há nada que indique isso para você em termos de processo. Ao contrário dos nylons, que você vai ter uma peça cheia de rebarbas, material que vaza pelo bico, gases sendo liberados, peças manchadas. No processamento de poliésteres você tem sinais muito sutis, praticamente imperceptíveis, quando muito, um pouco de gases a mais que são liberados pelo material. Mas no geral, você não tem sintomas no processo. As peças também normalmente não mostram nenhum sinal característico. Não existe uma formação acentuada de rebarbas, não existem marcas superficiais, muito dificilmente você vai ter alguma indicação nas peças em termos estéticos. Porém, as propriedades do material são reduzidas drasticamente, tanto do PET quanto do PBT. Se você processar esses materiais com os níveis de umidade acima dos recomendados, que eu vou mostrar para você daqui a pouco, você vai ter material extremamente quebradiço, praticamente sem propriedade nenhuma, extremamente vítreo e não vai ter a função que você precisa para ele. Tá? Então,
para você secar esses materiais, o recomendado é que você utilize um desumidificador. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala sobre secagem, eu explico o funcionamento do equipamento. Então, vai lá, assiste o vídeo sobre secagem, tá? Mas o importante de você saber é que para secar poliésteres, PET, PBT, o único equipamento adequado, o único equipamento que dá conta do recado é um desumidificador como esse, que trabalha com peneiras moleculares e usa ar seco para retirar a umidade do material, tá certo? E por que um desumidificador é um material ou o equipamento necessário para secar poliésteres? Principalmente pelo teor de umidade máximo permitido para o material. Aqui estão as condições de secagem do PBT e você percebe que o teor máximo de umidade é muito baixo, 0,04% de umidade no máximo para você processar esse material com qualidade. Tá? Então, em um desumidificador você vai precisar de 120 graus, 2 a 4 horas, e essa secagem ela é sempre necessária. Mesmo que você tenha um material que venha seco já do fabricante, num saco selado, à prova de umidades, você precisa fazer essa secagem, porque a partir do momento que você abriu o saco de matéria-prima, como o teor de umidade é muito baixo, rapidamente ele absorve essa umidade do ambiente e você vai ter um material problemático para injetar, tá certo? E se com o PBT esse é um problema muito sério, com o PET você tem um problema maior ainda, o nível de umidade é mais baixo ainda, o nível de umidade máximo para processo é mais baixo ainda, então aqui as condições para você secar esse material. Tá? Só para fazer uma comparação com os nylons, né, eu tenho comparado esses materiais com os nylons, são materiais mais conhecidos, o PET tem 10 vezes menos tolerância à umidade do que o nylon. Né? O nylon você pode processar com até 0,2% de umidade e o PET 0,02% de umidade. Tá? Então, para atingir esses níveis de secagem, certamente não vai ser com uma estufa de bandejas, não vai ser com um secador convencional. Você vai precisar de um desumidificador nessas condições que eu mostrei para você aí. Tá certo? Então, secagem é muito importante. Depois, é interessante falar um pouco a respeito da temperatura do material, né? São materiais que, como todo material semicristalino, precisam de bastante energia para se fundir. Tá? E quando eu falo de temperatura, eu sempre falo da temperatura de massa fundida. E a temperatura de massa fundida para o PBT recomendada de 240 a 260 graus. Vai depender um pouco do grade, grades modificados, grades com fibra de vidro. Você pode navegar um pouco dentro dessa faixa, mas vai estar girando em torno desses valores a temperatura de injeção do PBT. E do PET são materiais que vão trabalhar com temperaturas relativamente maiores, tá? Então 280, 290 graus é a faixa de temperatura recomendada para o PET. O material, como a gente viu no vídeo anterior, tem um ponto de fusão maior, uma resistência térmica maior, então precisa de temperatura mais elevada para poder se homogeneizar, poder realmente ter todas as características interessantes aí de fusão para poder ser injetado com qualidade. Certo? Então essa temperatura, esses são os perfis de temperatura recomendados para os poliésteres. Aí vem uma fase muito importante, materiais semicristalinos precisam de recalque. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala só sobre recalque, então eu recomendo que você vá lá e assista também esse vídeo, onde eu vou te explicar como atingir ou como identificar o tempo de recalque ideal, né? A gente está sempre buscando o peso máximo da peça e para os poliésteres, o PET, o PBT, é esse procedimento que você tem que seguir. Tá? Você precisa de um tempo de recalque que te proporcione o peso máximo da peça, que compense a contração volumétrica do material. Caso contrário, você vai ter problemas. Normalmente a gente falou, né, lá no primeiro vídeo, que esses materiais são utilizados em muitas aplicações de substituição de metais, peças estruturais, peças de alta resistência. E se você não tem, então, uma previsão aí de um recalque bem aplicado, você pode ter problemas de resistência, né? Os principais problemas com recalque são vazios internos. Eu estou pegando exemplos de materiais semicristalinos aqui, vazios internos, rechupes, empenamento, baixa resistência mecânica, né? Baixa tenacidade, e aí você vai ter uma série, então, de problemas de qualidade com a sua peça moldada com esses materiais. Muito importante você aplicar o recalque para os materiais semicristalinos de forma correta. Então vai lá, assiste o vídeo que você vai entender direitinho como estabelecer o recalque para esse material. Falando um pouco de pressão de recalque, lembra que para materiais semicristalinos a pressão de recalque ela é em função do material. Então é sempre uma pressão de recalque elevada
que também vai fazer com que você tenha qualidade. Tá tudo isso descrito lá no vídeo sobre recalque. Agora, para você poder ter uma injeção de qualidade, ter um recalque com qualidade, é preciso que o seu molde esteja bem previsto, esteja bem projetado. E a primeira coisa que você tem que pensar quando você projeta um molde para poliésteres é que esse molde deve trabalhar quente, tá? E o molde para poliésteres ele trabalha mais quente do que para materiais de engenharia mais comuns, como nylons, como poliacetais, tá? Para você ter uma ideia, para PBTs, pelo menos 80 graus. O PBT é um material um pouco mais tranquilo, pelo menos 80 graus, mas se você tiver peças altamente brilhantes, você vai ter que subir essa temperatura, tá, para os 90, 100 graus. Agora, se você estiver falando de PET, o mínimo que você vai ter é 110 graus. Típico para peças brilhantes, 120, 130 graus, sem discussão, tá certo? Se você não tiver um molde que trabalhe nessas temperaturas, você não vai ter um material com boas propriedades mecânicas e principalmente você não vai ter o alto brilho que esses materiais te proporcionam, tá? Normalmente você vai precisar trabalhar com aquecedores de molde individuais para cada metade do molde, com moldes isolados termicamente das placas da máquina para evitar a perda de calor e assim garantir essas temperaturas na cavidade do molde. Isso é importante também. Essas temperaturas têm que ser medidas dentro da cavidade, no aço diretamente. Não é a temperatura do óleo, não é a temperatura da água, é a temperatura do metal na cavidade, ok? Para você poder ter, então, peças de qualidade. E, obviamente, para você poder garantir aí a injeção, poder garantir o recalque, o dimensionamento do sistema de alimentação é um dimensionamento para polímeros semicristalinos. Então eu trago aqui uma série de recomendações de ponto de injeção, canais de alimentação, sempre em função da espessura da peça, tá? E dependendo aqui do tipo de ponto que você está utilizando, tem uma série de recomendações. O ponto direto, o ponto capilar, tá? Respeitando aqui esse raio, né? As espessuras recomendadas, as folgas, né? Dimensões dos pontos de injeção, tá? Mesmo para canais submarinos, está aqui a recomendação para canais submarinos, né? Também você precisa aqui desse raio, né? Tem a dimensão aqui do ponto de injeção e o dimensional dos canais de alimentação. É muito importante respeitar essas recomendações para que você possa ter, então, um preenchimento da cavidade adequado e, principalmente, que a fase de recalque seja bem aplicada, tá certo? Então, eu vou deixar aqui para você. Dois pontos que são bem interessantes e que sempre geram dúvidas: início e parada de máquina, né? Os poliésteres, eles são materiais que são bastante tranquilos para iniciar e parar a máquina. O que você tem que ter cuidado se você vai parar a máquina que está trabalhando com poliésteres, purga todo o material, passa um material de limpeza nessa máquina, tá? Passa um material mais amigável, mais estável, como polietileno, de alta densidade, tá? Porque esses materiais, como eles precisam de muita energia para se fundir, se você deixar a máquina parada com poliésteres lá dentro, e desligar principalmente o aquecimento dessa máquina, você vai ter um material que vai endurecer lá dentro, vai solidificar lá dentro e depois, quando você voltar ao processo, muito provavelmente ele vai se degradar e você vai ter um grande problema de contaminação. Talvez você tenha que desmontar a sua unidade de injeção para poder ter uma limpeza efetiva e eliminar todos os pontos pretos que vão ficar lá dentro, tá? Então evite deixar o material parado na máquina com o aquecimento ligado. É pior ainda, porque você vai degradar esse material, ele vai se tornar carvão e você não vai conseguir remover isso daí, tá certo? E para iniciar, é muito importante que você inicie já nas temperaturas recomendadas de processo. São materiais muito rígidos, né? muito resistentes, precisam de muita energia para se fundir, e se você não iniciar na temperatura adequada de processo, você pode ter entupimentos aí de câmaras quentes, entupimento de bico, gerar pressões elevadas e ter alguns problemas de segurança, tá certo? Então, em início e parada de máquina, essas são as observações importantes que você precisa ter. E outro questionamento muito comum é o uso de material moído, tá? São materiais termoplásticos, permitem o uso de material moído, mesmo quando reforçados com fibras de vidro, tá? Os cuidados que você tem que ter com materiais moídos são: a granulometria, ele precisa ter uma granulometria bastante próxima do material virgem, tá? A secagem, isso é muito importante. Você viu
que secar poliésteres é fundamental para a qualidade das suas peças, então você precisa secar também o material moído nas mesmas condições para ter os mesmos níveis de umidade. O ideal é você usar esse material moído em circuito fechado. Tá? Para os poliésteres isso é mais crítico do que com qualquer outro material que você vai utilizar. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que também fala sobre o uso de material moído e eu exploro muito mais essa questão com você lá, então eu recomendo que você assista esse vídeo. Tá? Mas os poliésteres permitem sim o uso de material moído, até uma porcentagem aí de 20%, 30%, você vai ter ainda uma boa performance mecânica e mesmo visual, estética aí nas suas aplicações. Tá certo? Bom, isso o conteúdo, esse é o conteúdo sobre moldagem de poliésteres que eu queria passar para você, complementando então o vídeo que eu soltei anteriormente aqui, onde a gente começou a falar desses materiais muito interessantes. Eu espero que você tenha aproveitado bastante esse conteúdo, tanto do primeiro vídeo quanto desse, tá? E eu fico muito curioso para saber a sua história. Como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia a resolver algum problema, a desenrolar algum projeto que esteja parado. Me manda uma mensagem, um e-mail, deixa um comentário aqui nos meus canais, para eu saber a sua história e como você foi impactado por esse conteúdo. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também, participe do Super Desafio do Plástico, adquira sua vaga nos programas online, nos cursos online que estão disponíveis aqui para você, tem os links aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá!